Começa o Jornal Hoje falando de uma situação terrível, uma tragédia. 8 pessoas morreram na queda de um balão hoje cedo na cidade de Praia Grande, extremo sul de Santa Catarina. Aliás, uma cidade conhecida exatamente pela prática do balonismo. 13 pessoas, entre elas o piloto, ficaram feridas e moradores gravaram o momento em que o balão pega fogo e começa a despencar do céu. Vamos então até Praia Grande. Eu vou receber aqui no telão o repórter Eduardo Madeira. Eduardo, boa tarde. Obrigado aqui pela sua presença. Logo cedo eu fiquei muito impressionado com as imagens, porque eu já tinha visto o acidente de balão, de uma cesta bater na outra, do vento levar o balão, arrastar o balão e ele bater numa árvore ou numa montanha, de pessoas caindo de cesta de balão, mas balão pegando fogo e despencando desse jeito como foi, eu nunca tinha visto. O tempo estava bom, o céu estava azul, tinha pouca nuvem. Então eu te pergunto, qual é a situação agora? Onde é que você está, por favor? E o que está sendo feito em relação a tudo isso? Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Trali. Um abraço a todos. Já estamos aqui em Praia Grande desde o finalzinho da manhã, onde nós tivemos essa grave ocorrência na manhã desse sábado. A Praia Grande, como você bem destacou, tem essa tradição da prática do balonismo. Normalmente as empresas operam ou no final do dia ou no começo do dia, e hoje está um dia de sol, um tempo bom, então era propício para essa prática. Inclusive, pelo que a gente pôde conferir com turistas que estão aqui na cidade, muita gente tinha até o voo programado para ontem ou não conseguiu vaga, principalmente que o tempo não tinha ajudado, e aí muitos voos foram remarcados para hoje. Foi o caso desse voo que teve essa ocorrência, esse acidente, por volta das 8 horas da manhã. 21 pessoas estavam no cesto, incluindo o próprio piloto, e pelas informações que os sobreviventes relataram, o problema pode ter acontecido no cilindro dentro do balão, e o balão ele chegou a subir, voltou para o chão. No chão, o piloto conseguiu pular, conseguiu orientar também os passageiros a pular, nem todos conseguiram. O balão voltou a subir e do céu mesmo, algumas pessoas acabaram pulando. Inclusive nas próprias imagens que já circulam pelas redes sociais, é possível observar que em determinado momento, quando o balão já volta para o céu, algumas pessoas, num ato até de desespero, acabam pulando do cesto para tentar salvar a própria vida. São 8 óbitos já confirmados aí pelos órgãos de segurança aqui de Santa Catarina. 4 pessoas morreram carbonizadas, outras 4 morreram após o salto. As outras 13 pessoas estão em hospitais aqui da nossa região, inclusive serão ouvidas aí pela Polícia Civil, além do próprio piloto desse balão ao longo da tarde. Ao longo da manhã também órgãos de segurança se manifestaram, o próprio governo do estado, Presidência da República, Ministério Público também se manifestou, dizendo que vai apurar as causas desse acidente. Na reportagem que a gente acompanha a partir de agora, a gente tem mais imagens desse acidente e detalhes aí do que aconteceu hoje cedo aqui no extremo sul de Santa Catarina. As imagens feitas por moradores chocam. Era pouco antes das 8 da manhã. A fumaça saindo do balão dava o alerta de que algo estava errado. Em seguida, já dá para ver as chamas tomando conta da cesta em que estavam as pessoas. E em apenas 20 segundos, o balão se desfez em fogo e desabou do céu. Primeiro a cesta em chamas, depois o chamado envelope, a parte de tecido que armazena o ar quente. O acidente foi na cidade de Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, um local conhecido pela prática de balonismo. O balão caiu perto de um posto de saúde na beira de uma estrada de terra. No chão, o fogo intenso impediu a aproximação de quem tentava ajudar. Os corpos de algumas vítimas foram encontrados a metros de distância. 21 pessoas estavam a bordo do balão, incluindo o piloto. O governador do estado, Jorginho Melo, gravou um vídeo e manifestou pesar pelo acidente. A minha solidariedade à cidade de Praia Grande. Uma tragédia que aconteceu, vamos verificar o desdobramento, o que aconteceu, por que aconteceu. Mas o importante agora é a estrutura do Estado ajudar a fazer o possível. Já foram imediatamente assim que saiu a primeira notícia, para que a gente pudesse ir ao encontro das pessoas, das famílias, para poder ajudar e salvar. Segundo a polícia, os passageiros contaram que o problema começou no cilindro de gás e que o balão chegou a bater no chão antes de subir novamente. Nesse momento, alguns passageiros conseguiram saltar da cesta, mas outros ficaram lá dentro. Foram esses que saltaram antes que tiveram os ferimentos mais leves.
Segundo relatos do piloto, né, que é um dos sobreviventes, acabou iniciando uma chama no interior do cesto. Então ele começou a baixar o balão. Quando o balão estava bem próximo ao solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem do cesto, os passageiros, tá? Então elas começaram a pular. Algumas não conseguiram pular, o fogo começou a aumentar as chamas. Tem um equipamento que ele serve para iniciar a chama no balão, ou seja, caso apague a chama pilota principal, que é o tal do maçarico, tá? Esse maçarico estava dentro do cesto e ele acabou, né, ele não soube precisar se ficou aceso, se ele acabou, né, tendo uma chama espontânea, tá? Mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que ele acabou, né, pegando fogo e pegando fogo no cesto. Você já pensou isso, o desespero, né? Você tá numa cesta dessa de balão, começa a pegar fogo do nada, né? Teve gente que felizmente conseguiu saltar, mas de repente o balão sobe, as pessoas ali dentro sem saber o que fazer e depois vem tudo abaixo de novo assim. Sobreviventes foram socorridos aí para o hospital dessa cidade de Praia Grande. Eu vou receber aqui no telão o repórter David Morona, ele está lá e atualiza para a gente a situação dos feridos. David, imagino que foi uma força-tarefa aí para conseguir receber todo mundo. E te pergunto como é que estão essas pessoas, as famílias, os parentes, enfim. Atualiza tudo para a gente, por favor. Boa tarde e muito obrigado. É isso, Tralha. A gente está acompanhando essa mobilização aqui, começou logo cedo. Os primeiros atendimentos foram realizados no local mesmo do acidente. Foram 13 pessoas resgatadas com vida, né, que eram passageiros desse balão. Essas pessoas, algumas tiveram atendimento ali mesmo no local e liberadas, já foram inclusive para pousadas, já que muitos são turistas que vêm para a cidade justamente participar de atividades como essas. Outras 4 que tiveram ferimentos mais graves, inclusive queimaduras de 2º grau, vieram para o hospital aqui em Praia Grande e estão recebendo o atendimento no Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde nós estamos nesse momento. Segundo a direção do hospital, foi montada uma estrutura grande aqui para receber essas pessoas que foram vítimas desse acidente, com médicos, cirurgiões, e nesse momento elas estão... A gente perdeu o contato com o David ao vivo lá da cidade de Praia Grande, mas ele estava trazendo exatamente informações em relação às pessoas, né? As queimaduras que elas sofreram, todo o trabalho médico que está sendo feito aí em relação aos atendimentos e também especialmente em relação às famílias que vão buscar informação sobre os sobreviventes. Você viu há pouco também que a gente está mostrando aí o trabalho da polícia, da perícia, exatamente para tentar identificar o que foi que aconteceu, como é que esse balão pegou fogo, se foi esse maçarico dentro do cesto, se tem alguma outra causa, por que esse maçarico acendeu do nada. As testemunhas, os sobreviventes vão ser fundamentais para conseguir esclarecer essa investigação toda sobre essa tragédia. Como é que um balão pega fogo, né? Já estava quase descendo, pega fogo, sobe de novo e lá em cima termina de pegar fogo, pega fogo na cesta e muita gente, infelizmente, não consegue escapar. Um especialista em segurança analisou as imagens e também fala de uma das hipóteses como causa do acidente, que é exatamente falha nesse sistema que alimenta o maçarico do balão. Uma imagem horrorosa, né? Terrível, que a gente assiste, dá para perceber pelas imagens que é um fogo ancorado, ou seja, existe uma fonte ali de combustível alimentando aquele fogo. Ele não está sendo uma queima natural ali dos produtos combustíveis do cesto, mas sim existe propano queimando. Isso é visível. E a partir do momento que o combustível vaza, o maçarico perde a capacidade de transferir calor, então ele também perde a sua capacidade de voar. Não, e aí você viu, né? Vai com tudo para o solo, né? Desce com... A cesta desce pegando fogo com as pessoas dentro. Nós ouvimos o diretor da Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. E ele falou que o setor, inclusive os balonistas, eles devem seguir uma norma de gestão de segurança. Afirmou ainda que o balonismo ele é regulamentado como esporte e não como transporte de passageiro. O balonismo não tem uma regulamentação específica. A ANAC, né, reconhece como uma aeronave não dirigível, mas ela também reconhece, a própria ANAC, que ela não é uma atividade regulamentada para transporte, ela é uma atividade desportiva.
e ela está sendo utilizada como turismo de aventura. Então, a gente tem aí um problema de regulamentação que precisa ser regulamentado. Agora, independente disso, as empresas que operam balneário precisam ter um sistema de gestão de segurança implementado de acordo com essa norma. É o que preconiza a Lei Geral do Turismo e o Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor, quando da existência de uma norma técnica, seja a norma técnica referência de qualidade. Confederação Brasileira de Balonismo divulgou uma nota manifestando solidariedade às vítimas, se colocando também à disposição das autoridades para colaborar com todas essas investigações. A confederação disse ainda que a competência da entidade é o desenvolvimento do balonismo como prática desportiva competitiva e federada e que não é responsável pela regulação ou fiscalização das atividades turísticas ou comerciais envolvendo balões de ar quente de passeio. A Força Aérea Brasileira diz que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, eles vão investigar o que aconteceu. Lembrando então que ela é um balão de turismo, um balão com 21 pessoas, que faziam um passeio. Quando, infelizmente, acontece essa tragédia, começa a pega fogo na cesta, no balão e despenca do céu. Presidente Lula postou uma mensagem nas redes sociais, se solidarizando com as famílias das vítimas. O presidente disse, você acompanha aqui comigo, que o governo federal está à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e também no atendimento aos sobreviventes. Ainda aqui nessa edição do JH, nós vamos atualizar para você todas as informações em relação a essa tragédia envolvendo a queda de um balão em Santa Catarina. Somos solidários também às vítimas, às famílias. Recebam aí todo o nosso carinho, nosso apoio e a gente vai trazendo todas as informações ao longo aqui do JH.